Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Coworking de Endurance. Hoje um tema bem interessante, bem intrigante, porque a gente vai falar de Tour de France e a gente sempre, quando olha para o Tour de France, a gente vê aqueles atletas altamente treinados, os atletas de Pro Tour. A gente sempre acha que não, a gente nunca conseguiria participar de um Tour de France, por exemplo, né? E esse artigo ele traz algo interessante, porque talvez uma das perguntas que ele faz é possível um atleta amador completar o Tour de France? Lá no nosso grupo ali do WhatsApp, o pessoal já começou uma discussão interessante, que os dados do artigo traz algumas informações para ajudar na discussão que a gente estava fazendo ali no grupo do coworking, né, do WhatsApp. Então a gente vai enxergar com calma aqui essas informações, o que aconteceu, como é que eles fizeram, com a perspectiva de um artigo científico, tentar avaliar aí um atleta amador que estava tentando terminar o Tour de France, tá? Antes de passar para o artigo, lembrar aqui dos nossos patrocinadores do coworking, a Jungle, que é o nosso isotônico orgânico, vários sabores, com bastante carboidrato, com pouco carboidrato, se for só para hidratar durante o dia, ou para hidratar e repor carboidratos durante o exercício. E a Plant Power, que tem vários produtos vegetarianos, veganos, de muito valor para a gente. Um deles é que a gente toma de vez em quando aí, Coffee, para ficar mais focado e atento. Vale a pena, quem não conhece, conhecer os produtos. Bora lá! Quais os problemas que estão em pautas hoje? Primeiro ponto nosso aqui são provas de ultra endurance que acontecem em vários dias. Então, a gente tem essa questão, né, da dificuldade de se competir em provas de ultra endurance que acontecem em vários dias diferentes, e as provas, as grandes voltas, né, são assim, né, o Tour de France, o Giro da Itália, a Volta da Espanha, e a gente sempre fica se perguntando essa questão, né, pô, será que o amador conseguiria participar dessas voltas? Obviamente não no pelotão principal, mas será que uma pessoa desse nosso grupo aqui conseguiria ir lá e cumprir todas as etapas na mesma quantidade de dias que os atletas profissionais realizam? Então, essa é uma pergunta interessantíssima, né, nessa diferença de adaptações e tolerância fisiológica entre o atleta amador e o atleta de elite. Outro ponto importantíssimo que está em pauta aqui é essa questão do gasto calórico dentro de uma competição dessa, que dura, por exemplo, Tour de France durando 23 dias, com 21 etapas, na maioria delas, muito longas, né? Então, isso gera um gasto energético altíssimo todos os dias e, por consequência, uma demanda de consumo calórico, né, também altíssimo, não só antes, quanto durante, quanto pós-prova. E aí isso deve tirar o sono aí dos nutricionistas, né, de atletas de provas por etapas. Acabou de ter agora o Cape Epic lá na África do Sul, que é uma prova por etapas de mountain bike, dificílima, né? E aqui no Brasil a gente tem uma prova extremamente conhecida, que é o Brasil Ride, que acontece na Bahia. A prova que dura uma semana. A gente tem no nosso grupo aqui a Marcela Toldi, que já venceu, se não me engano, umas 2 vezes o Brasil Ride, nessa prova lá em Porto Seguro, Real da Ajuda ali, né, na Bahia. E já participou de outras provas. Aqui também tem várias pessoas que já participaram de provas por etapas, mas a nossa maior prova por etapas no Brasil é o Brasil Ride. Então, é sempre aí uma incógnita e desconforto se preparar em termos de treinamento, em termos nutricionais e mentais para uma prova dessa, que todo dia é muito pesado. Então, isso também está em jogo aqui na introdução do artigo, né, que eles trazem para a gente. E, obviamente, os desfechos que o artigo traz, as informações e os pontos que os autores conseguiram encontrar a partir da leitura que eles fizeram, né? O trabalho é um estudo de caso, ele lê dados de um amador e de um atleta profissional, né? Aí tem o Tour de France também é possível para mortais, né, como nós aqui, né? Uma comparação entre ciclista recreativo e um atleta pro tour. Destaco aqui os autores, o Alejandro, né, Lucia, que é um cara que publica muito sobre ciclismo há quase 30 anos, pelo menos, e um cara que da nova geração que está voando aí, né, vamos falar de ciclismo, é o Pedro Valenzuela aqui, né, parente lá do La Bamba, do cara do filme do La Bamba, para quem assistiu o filme, mais velhos aí, né. E esses caras têm
assim, tudo que você for ler sobre ciclismo, de vez em quando você vai esbarrar com o Alessandro Lucia, e hoje em dia os artigos mais atuais com o Pedro Valenzuela, que é um dos espanhóis aí, com outros autores são importantes aqui, mas destacar esses dois, que tem feito muitos trabalhos interessantes aqui em relação ao ciclismo. Tá? Vamos embora. Na introdução já do artigo, eles trazem, né, essa grandeza das grandes provas, como o Tour de France, o Giro da Itália, a Volta da Espanha, né, envolve uma gigantesca demanda metabólica, por ser uma prova muito longa, né, e muito dura todos os dias. Eles relatam aqui que alguns estudos já mostraram que os atletas chegam a ter um gasto calórico de 4 a 5 vezes maior do que a sua taxa metabólica de repouso, né, o TMR ele é taxa metabólica de repouso. Para quem não lembra o que é taxa metabólica de repouso, é a quantidade de energia que você necessita para se manter vivo. Então, sei lá, vou pegar aqui o Rafa ali, Straub, que está aqui a câmera aberta, vamos dizer que o Rafa precisa de 1.800 quilocalorias por dia para viver e fazer atividades de repouso. Multiplicar isso aí por 5, 5 vezes 1.800 dá 5.000, mais 4.000 dá quase 9.000 quilocalorias no dia, né? Então, ou seja, é muita coisa. Eu já fiz estimativas de consumo calórico de um Ironman, por exemplo, e um Ironman gera um gasto calórico por volta ali de umas 8.000 quilocalorias. Então, se pensar que cada etapa do Tour de France gera ali de 4 a 5 vezes mais gasto calórico, né, um gasto calórico maior do que o repouso, ou seja, como se fosse alguns Ironmans, né, por 21 dias seguidos, né? E não é só completar, é acelerando, fazendo o melhor possível. Então, assim, é muito pesado, tá? Muito pesado mesmo. Aí eles destacam essa questão do período longo, né, de ser 3 semanas de provas. Também destacam outro ponto, isso aqui eu praticamente não conhecia, mas eles sugerem, né, que essas voltas, grandes voltas, o Tour de France, o Giro da Itália e a Volta da Espanha, são os eventos esportivos com maior demanda metabólica conhecida. Não existe um evento esportivo conhecido que tenha demanda metabólica maior que isso. É claro que você vai pensar aí, né, em alguns desafios, né, uma maratona por dia, foi feita aqui pelo brasileiro, né, o Hugo, foi interessantíssimo, foi muito bacana o que ele fez, em termos de desafio, né, não em termos de saúde, obviamente, mas em termos de desafio, você tem os quinto Ironman, Deca Ironman, né, os caras que querem fazer um Ironman por dia, por tanto tempo, mas as pessoas apenas terminam as provas, eles não estão competindo, né, para chegar em primeiro, como é nessas competições, né? Em atletas de elite aí conhecidos, essas grandes voltas são as com maior demanda metabólica conhecida, né? E isso que as torna mais difícil ainda. Continuando ali nessa tocada da introdução, eles falam que alguns estudos relataram ali de 6.900 a 8.600 quilocalorias dia para os atletas dessas provas de Pro Tour, especialmente aqui no Tour de France, né, que foi o artigo que mostrou isso. Uma coisa interessantíssima, né? Interessantíssima. Os atletas mantêm o peso deles durante os 21 dias praticamente, com diminuições muito pequenas e menores que 2%. Então, assim, os caras comem muito antes, durante e depois das provas diárias. Tá? Isso é bem, bem importante. Por isso que a gente não vê low carb aqui no Tour de France. Não tem como ser low carb em uma prova dessa, a intensidade que tem e a competitividade que tem. Tá legal? Então, isso aqui já é um ponto bem importante para a gente. Eles relatam aqui que os atletas mantêm 3,8 watts por quilo de média durante esses 21 dias, né, de provas, de etapas, né, que nos últimos dias, alguns atletas chegam a produzir potências maiores do que isso, mesmo já estando muito cansados, né, então eles mantêm performance ao longo das diferentes etapas, o que é aí absurdamente admirável, né? Essas provas duram ali de 80 a 90 horas de exercício puro, né? Então, assim, é uma coisa extremamente extenuante por 21 dias. Se eu pegar 21 por 80, para chegar em 80 horas, dá praticamente 4 horas todos os dias, uma altimetria absurdamente alta, uma potência absurdamente alta, velocidade média gigantesca. Então, assim, é um tipo de atividade extremamente extenuante. E a pergunta não queria calar aqui, um amador conseguiria fazer tudo isso? Será que isso é só dos galácticos? Né? E pensando em tudo isso, né, você tem que manter a performance durante 21 dias e tudo mais, tal, a gente passa a entender, não aceitar, isso é bem importante, não aceitar, mas entender, porque a grande maioria desses atletas buscam caminhos ilícitos
para se manter na prova, para vencer a prova, né? Porque o desgaste é absurdamente grande. Então, se eu pegar o Tour de France, é um local extremamente manchado pelo doping, né? Não só do Lance Armstrong, mas de inúmeros outros atletas. E olhando essas demandas aqui diárias, né, de tudo que é essa prova, a gente passa a entender porque que muitos atletas buscam um caminho legal para se manter no jogo, tá? Não justifica, obviamente, a gente não está aceitando isso, mas a gente passa a entender um pouco mais. Pensando aqui na prova, né, em si, os dados onde foram analisados, esse artigo é um artigo de 2024, do Journal Applied Physiology, que é uma revista extremamente conceituada e séria, né? Os dados desse artigo são do Tour de France do ano passado, de 2023. Então, foi bacana assim que os caras monitoraram, fizeram as análises e conseguiram publicar de forma até rápida, né? Então a gente tem dados da competição de 2023, esses 21 estágios, mais ou menos ali 3.400 quilômetros, né? São 23 dias, sendo 2 dias de descanso. O atleta amador, ele largou praticamente um mês antes de começar o Tour de France oficial, e eles estavam ali num evento chamado Tour 21, e era um evento parceiro da prova do Tour de France, dos organizadores do Tour de France, que visou arrecadar fundos para a cura da leucemia, tá? Então, tinha um grupo de ciclistas amadores, né, de 22 ciclistas amadores que largaram juntos e para concluir, né, essa distância do Tour de France durante lá os seus 21 estágios, tá? E uma coisa bem importante que eles também sugerem é assim, olha, o tráfego das vias não foi fechado. Então, esses atletas amadores que largaram juntos, eles pedalaram no meio do tráfego mesmo, tá? E o atleta profissional de elite, ele largou na própria competição oficial, né? Começa ali no comecinho de julho e termina quase no final de julho, tá? Então, esse foi o caminho deles ali. E o amador começou no final de junho e terminou no começo de julho. Ainda sobre o atleta amador, né? Ele se preparou especificamente para o Tour um ano e meio antes do Tour, tá? Não está claro aqui para mim, não sei se para vocês, né? Mas aparentemente sim. Parece que ele começou a pedalar um ano e meio antes de fazer esse desafio, tá? Não está claro se ele iniciou o ciclismo para o desafio há um ano e meio ou se ele já era ciclista. Então, não está muito claro isso para mim, tá legal? No primeiro ano, né? Ele treinou de 10 a 15 horas por semana. Nos últimos 4 meses, mais ou menos, antes de largar no Tour de France amador ali, ele treinou de 15 a 20 horas por semana, totalizando ali por volta de 320 quilômetros por semana. Cara, se a gente pegar essa quilometragem aqui, tem várias pessoas nesse grupo aqui que fazem isso. Érica, quanto você rodou semana passada? 20 horas. 20 horas. Chegou a pegar quilometragem, por causa do rolo não deu? Não, deu sim. 630. Aí, Érica, nossa grão-fonda, estudos grão-fondos aqui no Brasil, 620 quilômetros na semana, ou seja, bem possível que a Érica fosse para esse pelotão aqui de 22 pessoas e provavelmente tolerasse estar com eles lá, né? Se a gente pegar o atleta de elite, né, que foi avaliado, ele era considerado all-rounder, né, que é o faz tudo. O ciclismo de estrada tem esse termo, que é o cara que é sprintista, que é montanista, que é um passista, né? Então, ele tem características para cada uma dessas, ele tem boas qualidades para cada uma dessas características que eu comentei, né? Então, ele faz de tudo um pouco bem, então, isso é importante. Ele treinou ali por volta de 18 a 22 horas por semana, e por volta nos últimos meses ali Tour de France, por volta de 100, 150 quilômetros por semana. Na base, esses caras chegam a treinar 1.000 quilômetros por semana, né, o pessoal do Pro Tour. Então, assim, já percebemos que a diferença entre velocidades que cada um
treina ou treinou, melhor dizendo, é bem grande, então lá nas quase as mesmas 20 horas ali, um treinou 300 e tantos quilômetros, outro treinou 600 e tantos quilômetros, né? Tipo, quase o dobro. Então, já percebemos aí essa diferença gigantesca entre um e outro. Os autores, eles fizeram, esse aqui está, de algumas informações aqui está bem simples até, né? Uma revista onde está publicado, eu achei que estão dados bem simples, né? Mas acho que a proposta deles foi interessante, eles conseguiram convencer os editores a publicar esse artigo. Eles não mediram o VO2 máximo, não mediram o VO2 máximo pela análise de gases. Eles mediram o VO2 máximo, por exemplo, pelo melhor 5 minutos dos atletas, tá? Então, eles fizeram um teste de campo para medir a potência durante 5 minutos, e isso foi utilizado como potência de VO2 máximo, tá? E isso foi feito por volta de 6 semanas antes, né, da prova. Então, tanto para um quanto para outro. Então, eles, às vezes, colocavam isso como uma parte do treino e usavam a informação dessa parte do treino ali para determinar, por exemplo, o VO2 máximo dos atletas. Tá? Aqui que eu achei muitíssimo interessante, que é uma coisa que muito atleta, amador e até profissional erra, tá? Eles monitoraram a potência a cada etapa aí do Tour de France. Os atletas usaram os medidores de potência das marcas SRAM e Quark, que são aí provavelmente os melhores do mercado, tá? Isso aqui foi importantíssimo, né, para a gente confirmar e que a gente já vem discutindo já há um tempo. Todos os dias os equipamentos de potência eram calibrados na posição neutra, como pediam os fabricantes, né, da SRAM e da Quark. Então, pessoal, estimulem seus atletas de ciclismo que trabalham com potência a calibrar todos os dias o equipamento deles. Se a pessoa ficar enchendo o saco, preguiçosa, não sei o quê, cara, calibra pelo menos uma vez por semana, tá? Deu segunda-feira, calibra lá, rodou, semana toda, não sei, outra segunda-feira, calibra de novo. Por que isso? Porque a gente tem mais precisão nas informações, e aqui foi interessante que eles calibraram todos os dias, e na verdade é o mais correto, né? Os autores usaram apenas dados da competição, não usaram dados de aquecimento e desaquecimento, então eles excluíram essas informações. Para mim, isso não foi legal, porque eu acho que seria bem importante também, porque tem uma questão do volume total envolvido aí, né? Tanto para o amador quanto para o elite, tá? Mas eles optaram em usar especialmente os dados da competição, tá legal? Para quantificar a carga de treino, eles usaram o TSS. O TSS não é um índice fisiológico, diga-se de passagem, é uma técnica para quantificar a carga de treino, desenvolvida pelo Training Peaks, pelos seus precursores ali, que envolve, né, tempo dos atletas no treino, tá legal? A potência normalizada é uma potência diferente da potência média. A normalizada representaria a potência que o atleta toleraria num plano, tá? Então, você estava num treino e fez vários tiros de recuperação, a potência normalizada não é a média disso, mas representa o quanto você faria de potência se estivesse só no plano, sem esse sobe e desce de potência, por exemplo. O IF, que é esse fator de intensidade, em percentual, então, sei lá, estou a 70% da FTP, 80% da FTP, 90% da FTP, esse é o tal do IF, e FTP nada mais é que um limiar 2, né, dado em teste de campo, é uma métrica determinada a partir de um teste contínuo de 20 minutos, já discutimos ele aqui em outras ocasiões, né? Então, tem um aquecimento, a pessoa depois recupera, faz um teste de 20 minutos, tira 5% ali dessa potência média e calcula-se o tal do FTP, que é da sigla em inglês, né, limiar de potência funcional, tá? Teoricamente, é a intensidade de limiar 2, e se você passar dali, a fadiga te abraça cada vez mais. Então, para calcular o TSS, os autores sugerem, né, seguindo as diretrizes do Training Peaks, o tempo, a potência normalizada, o fator de intensidade, o FTP,
vezes 3.600 ali, que acho que é número de segundos em horas, vezes 100, e a partir disso a gente tem um valor, um número de TSS que pode ser alto, pode ser baixo, vai depender aí do que você fez de treinamento, tá? Mas lembrar que o tempo aqui tem um peso um pouquinho alto. Depois que ele fez ali o FTP, a partir dos dados de treino, isso é um ponto muito importante. Então, a gente escuta muita reclamação aqui no grupo, até de outros locais. Quando eu ponho para o meu atleta fazer um teste, escrevo a palavra teste, o cara já treina na base, né? E nunca consegue fazer um teste decente. Então, o que eles fizeram foi pegar o melhor 20 minutos dentro do treino dos atletas, de ambos, né? E calcular o FTP a partir disso. Então, não foi um teste específico de FTP, como lá no VO2 máximo também não foi, tá? Eles pegaram dados de treino livre, melhor 5 minutos, melhor potência de 5 minutos dos atletas, eles entenderam como VO2 máximo, e no FTP a mesma coisa, e quantificaram, delimitaram aqui as zonas de potência, pensando em 7 zonas. Tudo baseado no FTP. Então, zona 1, 56% abaixo do FTP, zona 2, 56 a 76, zona 3, 76 a 91%, zona 4, 91 a 106, zona 5, 106 a 121, zona 6, 121 a 151, zona 7, acima de 151% do FTP. Sei que muita gente usa essa divisão, tá? Particularmente não gosto, porque não reflete essencialmente as zonas detalhadas dos atletas. Porém, obviamente, a gente precisa admitir, né, que quando você só tem um teste de campo a fazer, que você consegue fazer, você vai ter que trabalhar dessa forma. Tá? Então, não vejo problema também de você não ter outra ferramenta para fazer um teste de laboratório, por exemplo, e fazer um teste de FTP de campo e determinar a zona de treinamento a partir disso. Tá? Não vejo problema, apesar de não gostar. O FTP como base para a zona de treinamento, tá? Percentuais do FTP, e 7 zonas de treinamento para os autores, e a zona do FTP aqui seria a zona 4, né? Zona de limiar 2, e zona 5 aqui seria a zona do VO2 máximo, tá legal? Zona 6 e 7, zonas anaeróbias, anaeróbia lática e anaeróbia alática, e vai depender do seu objetivo como treino. Tudo bem? Aqui os primeiros resultados. Então, demandas físicas e indicadores de performance desses participantes. Tempo total para participar do Tour de France 2023. O atleta profissional, 87 horas, o atleta amador, 158 horas, uma diferença de 82%. Isso quer dizer o quê? Primeiro, que o amador conseguiu terminar os 20 dias do Tour de France, tá? Só que ele fez um tempo quase o dobro do atleta profissional, tá? Média de potência por estágio, 232 watts para o profissional e 144 watts para o amador. Média de potência por quilo, né? 3,45 watts por quilo para o profissional, menos da metade aqui, né? 1,50 watts por quilo, então 56% de diferença. Média de dispêndio de energia, né, por estágio, em joules aqui, 339 joules para o profissional e 3,93 para o amador. Então, o amador estava despendendo maior energia, tá? E aqui em quilojoule por quilo, o profissional 50,5 quilojoules por quilo e o amador 40,9. Ele não consegue gerar tanta energia quanto o profissional, tá? Intensidade do esforço médio para todos os estágios. O profissional, 74% do FTP, e para o amador, 65% do FTP. Então, percebam que a intensidade
o esforço foi bem diferente, né? E total TSS, o profissional 4.753, e para o amador, que ficou muito mais tempo para fazer o Tour de France inteiro, ali um TSS total de 6.904 TSS, né? Uma diferença de 45%. Perguntas? Está muito quieto hoje, né? Aqui é um ponto bem interessante para a gente, que é a distribuição da intensidade para os atletas durante as etapas, todas as etapas, né, no caso. Então, a gente já viu como é que está dividido as 7 zonas. Percebam o seguinte: colunas pretas, o atleta de elite; colunas brancas, o atleta amador, né? Percebam, não dá para fazer uma diferença significativa aqui, porque só são 2 pessoas, é um estudo de caso, então não dá para fazer análise estatística mais apurada, tá? Mas mesmo assim, a gente percebe o quê? Que o amador, ele ficou um pouco mais de tempo na Z1, na Z2, na Z3, do que o atleta profissional. Só que o atleta profissional ficou muito mais tempo do que o amador nas zonas 4, 5, 6 e 7, né? Então, olha que interessante para a gente, depois de dividir as zonas de treinamento ali em 7, né? Percebe-se que a intensidade do profissional durante a prova toda foi bem maior do que o atleta amador ali. Aí o gráfico descreve bem para a gente isso aqui. Todo mundo entendeu o gráfico? Alguma pergunta, dúvida? Pode fazer, é hora. Lembrar, né, o branquinho é o atleta amador, aqui a coluna preta é o atleta profissional. Perceba que o Z4 aqui do profissional está bem maior, Z5 também está maior, Z6 maior, Z7. O atleta amador nem chegou na Z7 e o profissional chegou, né? Para a gente também é bem interessante aí que aconteceu. E aqui, o gasto calórico, né, que foi comentado lá durante a introdução. Isso é a média, né, do gasto calórico diário para o atleta recreacional e para o elite, tá? Se a gente for pensar que o quanto, em termos de joules dia, né, cada atleta estava consumindo ali, né, o profissional aqui 7,9 joules para a sua taxa basal, 6,3 para atividade do dia a dia e 15,5 para o exercício, tá? O amador, 8,3 para atividade metabólica basal, 8,8 aqui para atividades não exercício, e 18,8 essa para atividade dentro de cada etapa do Tour de France. Então, ele gastava muito mais energia do que o atleta de elite gasta, tá? É bem claro para a gente aqui. Conclusões aqui do artigo: o amador, mesmo não sendo um amador altamente treinado, ele suporta completar o tour, mesmo com alta demanda metabólica e calórica, né? As estratégias nutricionais foram feitas de forma bem interessante. O atleta profissional variou bem pouco seu peso ali durante as etapas, e o amador também, o que é muitíssimo interessante, quer dizer que a estratégia nutricional foi muito boa, né? O atleta amador chegou a um tempo muito maior do que o atleta de elite, tá? Isso é também importante lembrar. Também produziu uma intensidade menor comparado ao atleta de elite. E importância aqui do atleta ter essa base adequada para ter performance. Então, mesmo treinando há pouco tempo, aparentemente ali, né, o atleta terminou o Tour de France, coisa que não sabia se era possível, né, acontecer, e pequenos ajustes ali foram realizados ali na questão alimentar, né, tudo mais, e de treinamento, para que o atleta tolerasse tudo isso. Então, isso que é um ponto bem importante para a gente. Resumindo, para fechar, se treinar, se alimentar direito e se motivar o suficiente, é possível o amador realizar a Tour de France, mas, obviamente, não na intensidade que o atleta profissional faz, né?
Estava tendo uma discussão no nosso grupo de que, pô, até dá para terminar, mas não no pelotão principal, não no tempo de corte. E acho que esse artigo vai trazer muito disso mesmo, né? Uma pessoa que treina regularmente, é possível terminar lá todo esse Tour de France, mas vai ser bem longe ali da intensidade, do esforço que os atletas profissionais realizam, né? E, obviamente, um gasto calórico vai ser bem maior para o amador, porque ele vai ficar muito mais tempo fazendo exercício. Tá? Mais alguma pergunta? Mais uma pergunta? Alguma pergunta? Alguma colocação? Alguma observação? E, Gerson, a diferença do perfil dos atletas é bem diferente também, né? Tinha 58 anos o atleta amador, bem mais Isso. velho, né? Bem mais pesado também, 1,91 m. Exato. Acabei esquecendo de colocar esses dados aqui, mas o atleta amador é mais velho, né, 58 anos, comparado ao elite, e muito mais pesado, né? Então, isso contribuiu para esse tempo ser absurdamente maior, quase o dobro, né? O gasto energético também. Energético altíssimo, fica muito, muito atrás aí desse atleta profissional. Nas subidas ainda, 96 quilos o cara é complicado. Com certeza é complicado. Fala, Fernandão, que levantou a mão, depois Vinícius. Duas perguntas. A gente tem o percentual de gordura dos atletas, essa é a mais simples. Mas a outra, Gerson, eu queria que tu desse tua opinião aí sobre a avaliação e determinação das zonas baseado no FTP. O que tu acha disso? Fernando, primeiro ponto. Eu não lembro do artigo ter percentual de gordura dos atletas, tá? Se alguém... Deixa eu reabrir aqui, que eu tive que desligar a minha iniciar o computador e perdi o artigo aberto. Mas não me lembro de ter esse dado de percentual de gordura, tá? Só peso mesmo. E sobre trabalhar percentuais do FTP, Fernando, eu vou dar no artigo aqui, vou dar uma olhada para ver se tem, tá? Ele só fala ali que o consumo máximo de oxigênio do atleta amador está por volta de 45, né, que foi estimado pelos 5 minutos, e do Pro Tour estaria por volta de 80,5 ml por quilo minuto. Não se fala sobre percentual de gordura. Aqui no Materiais e Métodos também não vi. Eu não tenho dado de percentual de gordura. Tá? Infelizmente. E qual que era a outra mesmo, Fernandão? Do percentual, né? Olha, quando a gente só tem essa possibilidade, aí eu acho ok, tá? Quando a gente tem outras possibilidades, eu não acho ok, porque, principalmente por essa relação entre linear 1 e linear 2, tá, Fernando? Por exemplo, eu quero que o Vinícius, que vai falar daqui a pouco aqui, que pedala, e o linear 1 dele está 70% do VO2 máximo, linear 1. E o linear 2 a 87% do VO2 máximo. Aí eu vou no Rafa, que está ali do lado, o linear 1 dele está 63% do VO2 máximo, o linear 2 a 85% do VO2 máximo. E pego aqui o Diego, que está ali em seguida com a câmera aberta, o linear dele está 60%, o linear 1, 60% do VO2 máximo e 86% do VO2 máximo no linear 2. Percebe que os percentuais, eles matam essa individualização biológica que a gente poderia ter feito? Então, quando a gente tem outra forma, por exemplo, lactato ou VO2, para determinar linear 1 e 2, fica mais fácil para você delimitar zonas 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, quando ou você tem um lactímetro, um VO2, você faz isso de forma melhor, no meu olhar, tá? Mas eu sempre faço, né, me pergunta a pessoa, eu sempre faço pelo percentual do FTP e sempre deu certo. É bem questionável esse deu certo, tá? Deu certo como? Essa pessoa virou a melhor do país com esse deu certo que você fez aí? Não. Então, calma aí, será que não deu tanto certo assim mesmo, né? A gente precisa tomar um cuidado com
experiências próprias, né? Ah, que deu certo com uma pessoa, vamos fazer com todas, tal, né? Toma muito cuidado, porque ciência não é isso, tá? Então, é isso, Fernandão. Respondi? Sim, boa. Aí eu penso duas coisas, assim, que são interessantes do que tu falou, né? A primeira é essa do deu certo, é porque pode ser um custo de oportunidade, né? Deu certo porque a pessoa melhorou, mas ela melhoraria de qualquer forma, com prescrições diversas, né? Mas com Sim. magnitudes diferentes de melhora, né? Poderia ter melhorado mais, né? Sim. Poderia ter tido melhor eficiência e aproveitamento do ciclo de treino que ela recebeu, né? Acho que isso é uma. E a outra é que daí o fato deles terem avaliado as zonas pela porcentagem do FTP também invalida um pouco a gente comparar um atleta com o outro ali, né? Mas, enfim, a informação principal é que a maior parte dos estágios, né, eles estavam trabalhando em Z1 e Z2, no fim das contas, isso aí não mudou entre eles. Sim, perfeito. Boa lembrança. Ótimo. Vinícius? Não, só para lembrar aí que além do cara ser grande, pesado, então ele tava sozinho, né? Então, pegar uma etapinha plana, assim, pelotão na frente, puxando o Z1 Z2 dele, vai ser pesado. Ele estava com 22 pessoas, mas que faziam parte do evento lá para arrecadar dinheiro, mas os próprios autores falam, cara, é completamente distante da economia de energia que gera um pelotão dos atletas profissionais. A gente vê, às vezes saem uns dados dos caras em etapa plana atrás do pelotão, os caras estão em Z1 brincando ali, frequência cardíaca super baixa, então ainda tem isso, né? O cara foi guerreiro, né? Não, o cara foi muito guerreiro. Exatamente. Mas boa lembrança. O que mais? Boa tarde a todos aí. Os equipamentos que eles usaram, as bikes, as rodas, eram próximo a similar dos profissionais, e também o apoio que eles tiveram. Então, por exemplo, furou o pneu, põe outra roda e sai andando. Não precisava parar, ficar remendando, trocando. Eles tiveram esse, não igual ao da Elite, porque humanamente impossível um atleta amador ter uma estrutura dessa, mas teve um apoio, pelo menos um apoio que seja básico, para que ele não tivesse tanto gasto energético, não tivesse as preocupações, né, de estar ali. Às vezes o cara acabou de subir lá o Pirineus, furou, e o cara está na metade da montanha, aí esfriou, perdeu o foco ali, aí teve que trocar o pneu ou teve que remendar. O seu questionamento é muito pertinente, mas essas informações não tem na escrita do artigo. Né? Porque faz a gente sabe bastante muito bem, sentido. né? Até no nosso triatlo aí, que a distância é bem menor, muitas das vezes fura, a gente para, e aí tem que ficar, e aí você vai, né, o tempo vai passando, o desgaste vai aumentando, muitas das vezes aí, nesse período, é bem quente, né? Então, o gasto energético aí, a dificuldade aí do trajeto vai fazendo o atleta perder horas aí, né? Sim. Os objetivos, né? Perfeito. Perfeito. Boa, belas lembranças. Às vezes o cara tem uma bike pesando aí entre 6 e 7 quilos e o outro está fazendo o trajeto com uma bike de 9 a 10 quilos. Se a gente for ver isso aí em 3 semanas, né, isso gera aí um desgaste bem grande, né? Você carregar, vamos dizer, 350, 400 quilômetros, carregando 6 quilos e pouco, e outra pessoa com uma bike de 10, 11 quilos. Ele até comenta aqui... não, desculpa, eu não tinha visto, eu não estava lembrando disso aqui. Ambos os participantes usaram uma bicicleta similar, pesando 7 quilos, de rodas e quadro de carbono, grupos eletrônicos e power meter. Então, as bikes eram similares, Sim. Tudo de carbono, roda, tudo, grupo eletrônico e medidores de potência similares. Tá? Então, a minha pergunta, professor, não é nem com relação de comparar o amador com o elite, porque é um androide contra um humano comum.
entendeu? Mas é pelo fato do desgaste, né? Do calórico, do muscular, do emocional e assim por diante, né? Perfeito, perfeito. Ah, Vitão, Valeu, Ale. Fala, Gerson. Boa tarde, pessoal. Não é propriamente uma pergunta, mas eu acho interessante esse tipo de artigo, né, que a gente tem pouco de comparação entre amadores e profissionais, ou elite, né, porque é a nossa realidade, né, proporcionalmente o que tem de elite versus amadores é mais ou menos o que a gente tem no nosso trabalho, né, a gente acaba tendo 2, 3 atletas de elite e uma dezena ou algumas dezenas de amadores, né. Só que quando a gente vai olhar para a literatura, é o inverso, né? A gente tem muito mais publicações com elite e poucas publicações com amadores, né? E separadamente, quando a gente olha assim comparando, eu acho que pode trazer contribuições para a gente individualizar mais, né? Por grupos, entender melhor as demandas da galera mais amadora em função da elite. Só isso. faz sentido, né, também, né? Faz sentido também a gente olhar. Tem muito artigo com sub-elite, né? Eles chamam às vezes de atleta amador, mas o cara com VO2 60, né? Os últimos artigos que a gente leu aqui estava mais ou menos isso. Mas faz sentido a gente conhecer mais, né? Do atleta amador, não só do atleta de elite, porque a distância entre eles é realmente ali um caminhão, né? Isso faz todo sentido que você falou. Rafa, tem que ser rápido. Finalizar rápido. Eu acho legal essa questão dessa comparação, né? Profissional, amador, e mostrar que é possível um amador fazer uma prova desse tipo, fazer um stage race desse nível, né? Porém, a gente tem que pensar muito na parte emocional, na parte motivacional, porque muita gente, não, vai lá, você consegue, é isso aí, não, dá para fazer sim. Só que a gente viu que, assim, existe uma preparação muito grande para o cara fazer um negócio totalmente aquém de um profissional. E o cara, ele acha que ele vai chegar lá, ele vai fazer, ele vai terminar, ele vai bem. Se ele não tiver essa consciência, ele se afunda, ele larga o esporte. Eu já vi isso muito no Brasil Ride. Principalmente na época de preparação do Brasil Ride, eu falo pro cara, cuidado, é legal, não, você está preparado, tem que treinar isso. E o cara vai, quando ele volta, ele larga a bike no malabike e não quer mais treinar. Acontece muito isso. O pessoal achando que é tranquilinho, né? Pegar lá e ver que o buraco é bem mais embaixo. Bem mais embaixo. Exatamente. Faz parte.